No tópico 3, nós vamos fazer o estudo de ácidos e bases fortes. Então, primeiro vamos falar dos ácidos fortes. Os mais comuns seriam HCl, HBr e HI, que são os três hidrácidos fortes que nós temos, né? O HF não é considerado ácido forte. E os oxiácidos, nós temos o ácido nítrico, o ácido clórico, o ácido perclórico e ácido sulfúrico. E aqui, como já falei em aulas anteriores, se você fizer a subtração do número de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis, lembrando que os hidrogênios que são ionizáveis, eles devem estar ligados no átomo de oxigênio. Se essa diferença do número de oxigênio menos o número de hidrogênio ionizável for maior ou igual a 2, isso indica para você que isso é um ácido forte. Tá? Então, os ácidos fortes, eles são considerados eletrólitos fortes, porque todos os ácidos fortes, eles ionizam completamente em solução. Como, por exemplo, aqui o ácido nítrico em solução aquosa, né? Ele vai liberar H+, a água vai receber H+, então vai formar o H3O+, e a base conjugada do ácido nítrico, que é o íon nitrato, que é o NO3-. Tá? Bom, então essa seta aqui está indicando para você que todo esse ácido, já que ele é forte, ele se ioniza completamente em solução aquosa, liberando completamente íons H3O+, NO3-. Nós podemos escrever essa reação aqui de uma maneira mais simplificada, né? Onde você simplesmente coloca o HNO3 aquoso, omite aqui a água, liberando H+, e NO3-. Então, novamente, o que indica essa equação química? Que todo HNO3 em solução aquosa foi ionizado em H+, e NO3-. Tá? É o que você tem em solução aquosa, é H+, e NO3-. A molécula de HNO3 ela não vai existir em solução aquosa porque ela foi completamente ionizada. Então, isso é uma característica de um ácido forte, se ionizar completamente em solução aquosa. Em soluções, o ácido forte é geralmente a única fonte de H+. Mas se a concentração em quantidade de matéria do ácido é muito pequena, menor do que 10 a menos 6 mol por litro, aí você vai ter que considerar a autoionização da água. Porque quando você tem água pura, como nós vimos na aula anterior, na autoionização da água, se a água está pura, ela está neutra, você tem uma concentração de H+, de 1,0 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro, que é um valor bem pequeno. Mas se você tiver uma solução de um ácido forte, com a concentração também muito pequena, menor do que 10 a menos 6, aí você vai ter que considerar a autoionização da água. Porque se você tiver uma concentração de ácido, por exemplo, da ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 4 mol por litro, tudo bem, é uma concentração pequena, mas ele é muito maior do que 10 a menos 7, que vem da autoionização da água. Então, a autoionização da água ela não precisa ser considerada se a concentração do ácido ela for maior do que 10 a menos 6. Mas se for uma concentração muito pequena, a autoionização da água tem que ser considerada. Mas isso raramente acontece, né? Porque se nós estamos tratando de soluções de ácido, a concentração geralmente ela é maior do que 10 a menos 6. Assim, o pH da solução é a concentração em quantidade de matéria inicial do ácido. Ou seja, através do pH da solução, eu consigo encontrar a concentração de H+. E essa concentração de H+, que eu vou ter na minha solução, ela é exatamente igual à concentração do ácido que eu tenho inicialmente, já que é um ácido forte. Então, para a gente entender isso melhor, vamos resolver o exemplo 8. Uma solução aquosa então, de ácido nítrico ele tem pH de 2,34. Pergunta qual é a concentração do ácido nítrico. Bom, se eu tenho pH, que é 2,34, e o pH é o menos log da concentração de H+, eu posso achar a concentração de H+, que vai ser igual a 10 elevado ao menos o pH. Né? Então, 10 elevado a menos 2,34 vai ser igual a
4,6 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro, que é a concentração de H+, que eu tenho no meio. Como o ácido nítrico é um ácido forte, olha a seta que eu estou desenhando. Ela não é uma seta de equilíbrio. Ela está indicando que todo o ácido está sendo convertido em H+, e NO3-. Então, a concentração de H+, que eu encontrei aqui é exatamente igual à concentração do ácido nítrico, já que a proporção deles é 1 para 1. Então, o que tem aqui é igual ao que tem aqui. Portanto, a concentração do ácido nítrico é 4,6 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Bom, agora nós vamos falar sobre bases fortes. A maioria dos hidróxidos iônicos, eles são bases fortes, como, por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e hidróxido de cálcio. As bases fortes, elas são eletrólitos fortes e dissociam-se completamente em solução. Então, NaOH, quando você dissolve ele em água, ele se ioniza completamente em Na+OH-, né? No caso aqui da base, nós falamos que isso é uma dissociação e não ionização. Bom, o pOH e, consequentemente, o pH de uma base forte é dado pela concentração em quantidade de matéria inicial da base. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Que se eu sei o valor do pH, por exemplo, eu posso encontrar o valor do pOH, porque pH mais pOH vai dar 14, né? Então, se eu tenho o pOH, eu consigo encontrar a concentração de OH-, fazendo 10 elevado a menos o pOH, assim como nós fizemos no exemplo anterior, no caso, para achar a concentração de H+. Então, a concentração de OH-, no caso da molécula de hidróxido de sódio, né, da molécula do composto iônico, né, que é o hidróxido de sódio, isso não é uma molécula, a concentração de OH-, já que o hidróxido de sódio é uma base forte, vai ser exatamente a concentração do hidróxido de sódio que foi adicionado na mistura. Mas quando você tem hidróxido de cálcio, toma cuidado, porque o hidróxido de cálcio ele gera 2 mols de OH- quando se dissocia. Então, por isso que ele fala aqui, ó, tenha cuidado com a estequiometria, tá certo? Então, no caso do hidróxido de cálcio, se eu souber a concentração do hidróxido, já que vai gerar 2 OH-, a concentração do hidróxido de cálcio vai ser a metade da concentração do hidróxido. Então tenha cuidado com a estequiometria. Para o hidróxido ser uma base, ele deve ser solúvel. Então, os hidróxidos só são considerados bases fortes se ele for bastante solúvel em água. Então, por exemplo, hidróxido de magnésio não tem uma alta solubilidade em água. Então, portanto, o hidróxido de magnésio ele não é uma base forte. Bom, as bases fortes não necessariamente têm que conter o íon hidróxido, tá certo? Como mostra alguns exemplos. O O2-, que é encontrado em alguns óxidos, né? Quando ele combina com a água, ele produz o hidróxido em solução aquosa. Então, ele é uma base forte. O H-, que é um íon hidreto, em contato com a água, produz gás de hidrogênio e também libera OH-. Também o hidreto é uma base forte. O N3-, que é o íon azida, também quando combina com a água, produz amônia e libera hidróxido em solução. Então, o azida também é considerado uma base forte. Bom, no exemplo 9, pergunta ali para nós. Qual é a concentração de uma solução de hidróxido de potássio para a qual o pH é 11,89? Vamos resolver, então, a letra A primeiro. Para começar, hidróxido de potássio é uma base forte, então vou mostrar a equação dizendo que o KOH em solução aquosa, ele se dissocia completamente, liberando K+, e OH- em solução aquosa. Eu preciso descobrir qual é a concentração de OH- para que eu descubra qual a concentração do hidróxido de potássio, já que a proporção é 1 para 1, e se ele se dissocia completamente, a concentração de OH- é igual à concentração do hidróxido de potássio. Então, para encontrar essa concentração de OH-, foi dado para mim o valor do pH. Bom, eu sei que pH e pOH tem que dar 14. Se eu sei o valor do pH, eu substituo ele nessa fórmula e vou encontrar que o pOH é 2,11. Se eu quero encontrar a concentração de OH-,
Eu sei que o pOH é o menos log da concentração de OH-, portanto, concentração de OH- é igual a 10 elevado ao menos pOH. Então, a concentração de OH- é 10 elevado a menos 2,11. Fazendo esse cálculo, você encontra que a concentração de OH- é 7,8 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, como eu disse, já que se essa base é forte, dissocia completamente, você vê a estequiometria 1 para 1, a concentração de OH- tem que ser igual à concentração do hidróxido de potássio. Então, a concentração de hidróxido de potássio é exatamente igual à concentração do íon hidróxido gerado aqui. Já na letra B, ele quer saber a concentração do hidróxido de cálcio, para a qual o pH é 11,68. Então, vou escrever aqui a equação de dissociação do hidróxido de cálcio, que é uma base forte, dissocia-se completamente em cálcio 2+, e 2OH-. Então, aqui você tem que entender que a concentração do hidróxido de cálcio, aqui o coeficiente é 1 e aqui é 2. Então, a concentração do hidróxido de cálcio ele tem que ser a metade da concentração do íon hidróxido. Então, da mesma maneira, já que eu tenho o pH, eu vou encontrar a concentração do OH-. Se eu encontrar a concentração do OH-, eu consigo descobrir a concentração do hidróxido de cálcio, que tem que ser a metade da concentração do OH-, já que aqui é 2 e aqui é 1. Agora eu vou fazer de uma outra maneira. Se o pH foi dito 11,68, eu posso descobrir qual que é a concentração de H+, fazendo 10 elevado a menos pH. E aí você tem que a concentração de H+, é 10 elevado a menos 11,68, e a concentração de H+, então, é 2,09 vezes 10 a menos 12 mol por litro. Você tem essa expressão aqui do Kw, que é concentração de H+, vezes concentração de OH- é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14. Se você sabe a concentração de H+, você substitui aqui nessa equação, e você então encontra a concentração de OH-, que é esse valor. Como eu falei para você você descobrir a concentração de hidróxido de cálcio, ele tem que ser a metade, já que aqui é 1, da concentração de OH-, já que aqui é 2. Então basta você dividir esse valor por 2 e você encontra a concentração de hidróxido de cálcio, que vai ser igual a 2,39 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.